3 anos de Paz Church, e eu trago uma mensagem que eu acredito que vai ser muito encorajadora para você. Eu quero falar sobre como vencer tempestades. Aleluia! E o título dessa mensagem é uma pergunta: o que a tempestade revela? Então nós vamos começar fazendo um exercício entre nós. Pode ser? Então eu queria que você escolhesse 2 pessoas que você pudesse fazer essa pergunta. Pergunte para essa pessoa assim: você já parou para pensar nisso? O que uma tempestade revela? Vamos lá, pergunte para 2 pessoas. Vamos lá, se esforça. Talvez você tenha até que sair do seu lugar. Né? Pergunte para outra, que é para não ficar ciúme que você só falou com a outra pessoa, né? O que a tempestade revela? Bom, alguém poderia dizer: olha, toda vez que chove revela as goteiras que tem lá em casa. Quando vem uma chuva, vem uma tempestade, a gente já vê os consertos que tem que fazer em casa. Não é verdade? Né? Mas o que uma tempestade revela? O que a tempestade revela? Eu gostaria de falar com você sobre algumas tempestades. Existem 2 formas de nós enfrentarmos tempestades. Uma delas é coletivamente, é quando todo mundo enfrenta a tempestade. A outra forma é individual. Às vezes, ninguém ao seu redor sabe, mas você está passando por uma tempestade aqui dentro, você está passando por uma luta, um desafio, uma batalha mesmo. Então, tem tempestades que enfrentamos sozinhos e tem outras tempestades que nós enfrentamos juntos. Eu gostaria de falar sobre algumas tempestades. Esse ano de 2025, o mundo, e aqui eu vou falar de tempestades coletivas, o mundo já enfrentou muitas tempestades, algumas tempestades. Vou mostrar algumas para você aqui. Por exemplo, em janeiro desse ano, janeiro de 2025, o mês mais quente já registrado no nosso planeta, na história do mundo. Você sabia que janeiro foi o ano, ou melhor dizendo, o mês mais quente da história no mundo todo? O Observatório Copérnicos da União Europeia declarou que janeiro de 2025 foi o ano mais quente do mundo, ficando 1,75 graus acima do nível. Hoje mesmo alguém estava dizendo: esse ano foi quente, mas janeiro foi demais. Alguém observou isso aí? Esse nível de temperatura destaca os efeitos crescentes das mudanças climáticas. E, gente, isso afeta diretamente a vida de milhões de pessoas. Por isso que nós vemos algumas catástrofes, alguns desastres que são chamados de desastres naturais, onde muita coisa é destruída, onde muita gente acaba perdendo a vida. Então, de uma certa forma, é uma tempestade que acaba afetando todo mundo. Outra tempestade, janeiro de 2025, estamos falando só desse ano, né? Donald Trump inicia seu 2º mandato como presidente dos Estados Unidos. Isso foi uma tempestade? Isso foi, irmão. O 2º mandato do Trump trouxe preocupações sobre possíveis desestabilizações no cenário mundial, especialmente com relação às guerras em andamento, né? Faixa de Gaza, Ucrânia e agora no Irã, né? Trouxe muita instabilidade política e muitas preocupações na área econômica em muitos países. O Brasil, eu acredito que foi um dos menos atingidos, mas muitos países do mundo sofreram um choque com a posse do presidente Trump. Alguns gostaram, outros choraram por causa disso. 7 de janeiro de 2025, essa aqui talvez você lembre, um terremoto de magnitude 7,1 atingiu o Tibete, e foi lá no condado de Tingre, resultando em pelo menos 126 mortes e 188 feridos.
o tremor foi sentido até nos países vizinhos, como o Nepal e a Índia, e provocou muito pânico e deixou um rastro de muita destruição em muitas regiões. Foi muito desespero. Foi um sufoco, gente. Bom, vamos falar um pouquinho do Brasil, né? As enchentes do Rio Grande do Sul, quem lembra? Alguém poderia dizer, pastor, isso foi ano passado. Foi ano passado. Mas as consequências dessas enchentes ainda são sentidas agora em 2025. Se você fizer uma viagem ao Rio Grande do Sul, você vai ver que tem muitos lugares que ainda não foram reconstruídos. Você vai encontrar muita gente que ainda não voltou para sua casa, que perdeu tudo. Essa catástrofe afetou 2 milhões, mais de 2 milhões de pessoas, na realidade 2,4 milhões de pessoas lá no Rio Grande do Sul, em 478, é uma catástrofe, gente. Você já imaginou? 478 municípios foram afetados, 183 pessoas perderam suas vidas. Você já imaginou a dor das famílias? E mais de 442 mil pessoas, 442 mil pessoas ficaram desabrigadas. Isso é um caos. É um caos. E a destruição, a tristeza, ainda é sentida até agora. E só mais uma. O escândalo das fraudes do INSS. Essa é bem recente, não é verdade? Abril de 2025, agora, gente. Olha essa tempestade que abalou nossa nação. A operação Sem Desconto revelou um esquema de descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. Se acredita num prejuízo estimado de 6,3 bilhões de reais. Eu acredito que isso é só a pontinha do iceberg, é muito mais. Alguém poderia dizer, pastor, peraí, eu vim para um culto que é uma festa. Eu vim para uma festa de aniversário. Eu vim para me alegrar. Eu vim para celebrar. Eu estou atrás de notícia boa. E o senhor vem com um bocado de desgraça para contar para a gente. O que é isso? Eu vou dizer para você o que é isso. Isso é a vida em meio às tempestades. Isso é um mundo em meio às tempestades. E nós vivemos num tempo onde muitas pessoas estão enfrentando tempestades, tanto de forma pessoal ou de forma coletiva. A realidade é que as pessoas estão buscando duas coisas. As pessoas estão buscando segurança e esperança. Diga comigo, segurança e esperança. Irmãos, a grande questão é, como é que a gente vai encontrar segurança? Como é que se vai ter esperança no meio da tempestade? Quem aqui nunca viveu um momento onde você achava que o barco ia para o fundo? Você já passou por um momento desesperador, né? Enfrentou a tempestade? Eu, muitas vezes. Eu já tive situações que eu achava, tem jeito não, agora o barco vai para o fundo. Essa situação aqui não tem jeito. Às vezes é uma perda inesperada, às vezes perdeu uma pessoa que se amava tanto num relacionamento, às vezes é a perda de uma pessoa amada, essa pessoa morreu, é um choque, é uma tempestade que se enfrenta. Às vezes é um divórcio tão doloroso que se enfrenta, um diagnóstico médico que não era esperado, ou às vezes é um vazio existencial, uma tristeza que não se consegue explicar. Agora, como encontrar segurança e esperança no meio de uma tempestade? Vamos aprender com os discípulos de Jesus. Eles venceram uma tempestade. Vamos aprender com Jesus. Ele que acalmou a tempestade. Então, nós vamos ver uma história na Bíblia que você conhece muito. Talvez você era pequenininho
e você já ouviu dos discípulos enfrentando a tempestade no barco. Vamos lembrar dessa história? Vamos trazer a nossa memória? Então, venha comigo em Marcos capítulo 4, versículo 35. Se você quiser melhor dizendo, acompanhar na sua Bíblia, você pode acompanhar marcando o texto. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, a Bíblia diz que naquele dia, sendo já tarde, repita comigo, era tarde. Estava escurecendo. Então imagine que aquela tempestade não foi ali no sol do meio-dia, foi quando estava escurecendo, já estava escuro. E a Bíblia diz que, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos, vamos passar para a outra margem. Jesus disse, olha, vamos para o outro lado. E eles, despedindo a grande multidão que estava seguindo Jesus, levaram Jesus, assim como estava, no barco. Agora, gente, eu quero chamar a sua atenção numa coisa. Quando a gente escuta essa história, você conhece essa história, a gente lembra de algumas coisas. Uma, a gente lembra dos discípulos, a gente lembra de Jesus e a gente lembra do barco onde estavam os discípulos e Jesus, amém? Mas tem uma coisa que às vezes passa batido. Sabe o que é? É que não era só o barco que estava com Jesus e com os discípulos que enfrentaram a tempestade. Tinha outros barcos também. Olha o texto. O texto diz que e outros barcos os seguiam. Então tinha vários barcos no meio da tempestade. A Bíblia diz que, versículo 37, que se levantou um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Gente, isso aconteceu no Mar da Galileia. O Mar da Galileia ele era imprevisível, porque sempre aconteciam tempestades ali, mas elas eram bem repentinas. Era uma coisa normal, algumas tempestades repentinas. Por quê? Porque eles estavam abaixo do nível do mar e eles estavam também cercados por montanhas ali. Agora eu queria chamar a sua atenção para essa história. No barco que ia na frente, digamos assim, porque tinha outros barcos lá atrás, você lembra? Mas no barco que a história enfatiza, quem estava dentro? Os discípulos, Jesus e os discípulos. Agora, quem eram os discípulos? Os discípulos eram pessoas, eram homens acostumados com o mar. Eles eram pescadores muito experientes. Não era nem como você, né? Se coloca a gente no barco, alguém aqui é navegador experiente, tem alguém aqui que é acostumado a navegar, né? Não estou vendo ninguém. Então, se fôssemos nós, gente, nós íamos estar desesperados. Aquele vento, meu Deus, nós vamos morrer. Ai, meu Deus, e o mar jogando para cima, era a gente vomitando, passando mal. Ia ser um sufoco, um perrengue tremendo. Mas os discípulos, eles eram pescadores experientes. Os discípulos, eles eram acostumados com vento forte. Vento forte, tempestade repentina, o mar agitado, não era novidade para eles. Só que o texto diz que eles ficaram desesperados. Por quê? Porque a Bíblia mostra de forma bem clara que era uma grande tempestade. A Bíblia poderia dizer só que era uma tempestade, mas a Bíblia fala de uma grande tempestade. Ou seja, essa tempestade aqui foi diferente das outras. Então, até quem era experiente, até quem era forte, sentiu que podia afundar. Agora, é interessante a gente observar os discípulos. Eles estavam no meio de uma tempestade, amém, gente? De uma grande tempestade. Uma tempestade diferente, que causou medo até naqueles que dizem, eu já vi muita tempestade, mas essa vai acabar com a gente. Agora, por que eles entraram nessa fria? Você já parou para pensar? Por que os discípulos entraram nessa tempestade? Sabe por que eles entraram?
Porque eles estavam com Jesus. Você já parou para pensar? Porque quem foi que mandou eles entrarem no barco? Jesus. Quem disse, vamos navegar e vamos para o outro lado, lá para outra margem? Jesus. Então, irmãos, eles estavam nessa tempestade só porque obedeceram a Jesus. E isso quebra com uma mentira que o inimigo criou, de que quem anda com Jesus não enfrenta tempestade. Quem anda com Jesus enfrenta tempestade. Eu já vi algumas pessoas julgando outras pessoas. Alguém está passando por um momento difícil na sua vida. Aí o fariseu religioso, ele olha de longe assim e diz, tem alguma coisa errada na vida dele. Se está acontecendo isso, é porque tem uma brecha. Deve estar com algum pecado escondido. Isso é um castigo de Deus. O fariseu, ele gosta de julgar os outros mesmo, né? Isso é religiosidade, e isso é totalmente errado. Porque quem poderia falar isso? Os discípulos, eles entraram na tempestade justamente porque eles obedeceram a Jesus. Então, irmãos, quando você vê alguém passando por uma tempestade, um sofrimento, uma tribulação na sua vida, a gente não tem que ficar julgando a pessoa. Por que ela está passando por aquilo? A gente tem que fazer como Pedro e João, que estenderam a mão para aquele mendigo e disse, levanta e anda. Nós temos aqui a ajudar as pessoas. Nós temos aqui auxiliar as pessoas a vencerem a tempestade. Nós não fomos chamados para estar julgando os outros e apontando o dedo para os outros e julgando os outros. Nós fomos chamados para ajudar e para ser solução. Nós fomos chamados para pegar o balde e tirar a água para fora do barco. Nós fomos chamados para ajudar a colocar, né, o salva-vida em quem está numa tempestade. Nós fomos chamados para ajudar o barco não afundar. Amém? Aleluia! Você faz parte desse time? Seu irmão que está do seu lado faz parte desse time? Então dê uma salva de palmas. Eu acredito. Então, se você passar por uma tempestade, isso não quer dizer que você não vai andar com Jesus, né? Não, andar com Jesus é perigoso, tem que enfrentar a tempestade. Não é isso que a gente está falando. Mas o que a gente está falando, que é importante ter Jesus no barco da gente. Entenda uma coisa. Às vezes, Deus não impede a dor, mas Ele usa a dor para te moldar. Deus usa as tempestades como um cenário de transformação da vida da gente. Vamos ler o que está escrito aí, para essa verdade ficar bem gravada, amém? Eu vou contar até 3. 1, 2, 3. Às vezes Deus não... Não, para. Não está bom, não. Não está com clima de festa de 3 anos, não. Desse jeito, o irmão que está do seu lado não te leva para a pizzaria, não te leva para comer algo gostoso quando sair daqui. Ele vai nem querer tirar uma foto com você ali fora. Então vamos lá, me ajuda, amém? 1, 2, 3. Às vezes Deus não impede a dor, mas usa a dor para te moldar. Deus usa as tempestades como cenário de transformação. Isso é uma verdade forte, né, irmãos? Isso é uma verdade forte. Marcos 4:38 diz que Jesus estava no barco. Ele estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Gente, foi um dia difícil. A agenda de Jesus era extensa, aconselhando muitas pessoas, orando por muitas pessoas. Jesus não tinha tempo nem de comer, gente.
Eu imagino que a mãe dele chegava, meu filho, come alguma coisa, meu filho. Tá, mãe, deixa só orar por esses 15 aqui, curar esses 15 e eu vou almoçar. Aí orava, sabe? Começava de manhã cedo, ele orava. A agenda de Jesus era tão intensa que o tempo para ele orar era de madrugada, gente. Ele orava pela madrugada. Jesus tinha orado à madrugada e levantou cedo de madrugada, foi orar. E quando ele voltou da oração, ele ia tomar um café, ele ia comer uma tapioca com carne de sol. Aí já tinha uma fila de gente, ele já foi orando por todo mundo. E aí nem teve tempo direito de almoçar. E orou a tarde toda pelas pessoas, curando as pessoas, tirou selfie com todo mundo, porque Jesus, ele era atencioso. Se vocês, não se escandalizem que eu vou falar, mas se você encontrasse, e ele está aqui, ele está aqui, mas se você o visse pessoalmente, e dissesse, Jesus, eu não vou perder essa oportunidade, é o meu Salvador, tira um selfie comigo, ele ia dizer, me marca, tá, por favor. Porque Jesus era acolhedor. Naquele dia ele deu atenção para todo mundo, mas ele estava cansado. Entrou no barco, pegou o travesseiro e dormiu profundamente. Alguém pode pensar, então agora eu estou entendendo. Estou passando por uma situação tão difícil. E está tão difícil. Eu clamo a Deus e Ele não me responde. Acho que Jesus está dormindo. Você já teve essa sensação? Parece que Deus está dormindo no meio da tempestade da vida da gente. Parece que Ele nem se importa. Mas isso não é verdade. Por quê? Porque olha esse texto aqui. Salmo 121, versículo 4. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Aquele que te guarda não dorme. Você está dormindo, ele está acordado, zelando pela sua vida. Aleluia! Alguém poderia dizer, mas Jesus dormiu. Isso é um descaso. Mas entenda uma coisa, o sono de Jesus não era descaso, mas domínio sobre a situação. Ele estava em paz, no meio do caos. Agora, você já parou para pensar que nem sempre Deus responde do nosso jeito? Às vezes algumas vezes é até engraçado como é que nós oramos. Nós pedimos algo para o Senhor, dizendo como Ele deve fazer. Senhor Jesus, me ajuda nessa situação, faz isso, isso, isso. Senhor Jesus, eu te peço socorro, faz isso, isso, isso. Ou seja, eu peço ajuda e até digo como Ele deve fazer. Interessante. Só que nem sempre Deus faz do jeito da gente. Nem sempre Ele responde do nosso jeito, mas nunca perde o controle. Ele sempre vai fazer muito mais. Então entenda uma coisa, não confunda silêncio com ausência. Diga comigo, não confunda silêncio com ausência. O fato de você estar orando e você sentir que Deus não está falando, não está respondendo, não significa que Ele está ausente da sua situação. Vou contar aqui para você uma história que é grande, mas vou tentar encurtar ela para você. Uma história que nós vivemos lá em Fortaleza. Nós compramos um terreno muito grande, 21 mil metros quadrados, muitos irmãos aqui conhecem, e nós compramos numa época que o nosso país estava prosperando, então nós demos uma entrada no terreno da igreja e nós ficamos pagando uma parcela altíssima todo mês. Só que a gente dava conta de pagar. Só que aí veio uma recessão em 2015, não sei se os irmãos lembram. Eu me lembro que muitos empresários chegavam comigo lá na igreja, pastor, fechei as portas. Pastor, tive que demitir 20 funcionários. Pastor, estamos numa recessão muito grande. Passamos um tempo muito difícil. E aí as entradas da igreja caíram muito e a gente já não estava mais dando conta de pagar o terreno. Né? Meu amigo está aqui, que vivenciou esse foco lá com a gente. Né? E o que acontece? Então a gente estava quase perdendo
o terreno. Né? Nós já tínhamos pago milhões parcialmente naquele terreno, mas agora a gente não conseguia mais pagar. Então a gente ia perder o dinheiro que nós já havíamos investido, ia perder o terreno, ia ficar com uma igreja sem ter lugar para reunir. Você já pensou o sufoco que a gente estava? E aí nós ficamos desesperados. A gente só tinha uma coisa: fé e clamor a Deus. Então nós tomamos uma decisão, gente, vamos orar. Nós estávamos desesperados, gente. Teve um dia que nós saímos procurando terreno para colocar a igreja, porque aquele já era perdido. O barco já estava no fundo. Reunimos todos os pastores e combinamos uma coisa: nós vamos tirar 3 dias para orar e jejuar. Vamos só orar e tomar água. Jejum. E a gente só tinha uma oração: Senhor, pague esse terreno. A gente só falava isso: Senhor, arranja o dinheiro para pagar o terreno. Senhor, nos ajude a pagar esse terreno. Irmão, um dia, só falando isso: Senhor, nos ajude a pagar o terreno. No segundo dia: Senhor, nos ajude a pagar o terreno. Terceiro dia. Mas ali, entre o segundo e o terceiro dia, um dos pastores chegou comigo e disse: Pastor, eu sinto que Deus liberou uma palavra de fé para a gente. Eu disse: é mesmo? Então conta logo. Reunimos todo mundo. E ele leu aquela passagem de Isaías que diz: esqueçam o que vocês viveram no passado. Eis que eu estou fazendo coisa nova. Vocês não percebem? Eu vou abrir um caminho no deserto. Eu vou colocar um rio no ermo. Eu falei: uau, está pago o terreno. Olha a palavra que Deus deu para a gente. Está pago. Celebramos, comemoramos e ficamos tudo animados, né? Só que passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses e nada do dinheiro para pagar o terreno. Era um silêncio total. Certo dia, eu estava viajando, eu estava pregando no interior do Piauí, uma cidade bem pequena, que eu me lembro era o interior do Piauí, e era 2, 3 horas da manhã, um telefone toca. Gente, quando alguém te liga 2 ou 3 horas da manhã, você acha que é para contar coisa boa? O que é que você pensa? Eu atendi, eu digo: é o meu pastor, pastor Ebe. Uau! Ai, será que morreu alguém? Será que alguma tragédia? O que aconteceu? Peguei o telefone e disse: eu te acordei. Acordou sim. Me perdoa, mas é que eu tenho uma boa notícia para te contar. O quê? Você me liga de madrugada para contar uma boa notícia? Deve ser uma notícia boa demais. Ele disse: sim, uma notícia maravilhosa. Eu disse: então, por favor, compartilha. Ele disse: não, é muito tarde, é melhor eu te ligar de manhã. Eu digo: não, você já me acordou, agora conta agora. Aí ele fez um silêncio e perguntou: você quer mesmo saber? Eu digo: pelo amor de Jesus Cristo, filho de Maria e José, conta esse negócio. E ele disse: o terreno está pago. Eu digo: o quê? Ele disse: sim, nós recebemos, nós estamos na América fazendo uma viagem e um senhor que tem um coração muito piedoso, que gosta de investir na obra de Deus. Nós estávamos tomando um café com ele e ele nos fez uma doação para pagar o terreno. Ele nos doou $1 milhão. O negócio é... Gente, não foi $1 milhão, foi $1 milhão. Nós ajoelhamos ali, pastora Rebeca, pastor Paulo Jeff, pastor Ebe, pastor André, nós ajoelhamos e de madrugada, por ligação de WhatsApp, nós oramos, chorando e agradecendo ao Senhor. Paralelo a isso, tivemos uma audiência com o juiz. A audiência com o juiz para a gente resolver a situação do terreno. E o juiz, o dono do terreno, o juiz falou: olha, vocês não querem fazer um acordo? E aí, o que acontece? Eu falei: olha, nós queremos pagar o terreno. Só que, gente, nós devíamos R$5.700.000. 5 milhões. $1 milhão dava 3 milhões naquela época. O dólar estava lá embaixo. Não era como hoje, de R$6, né? Não, estava ali na faixa de R$1. Não dava para pagar a conta. Mas o nosso líder internacional, o pastor Paulo, disse: vai lá e oferece os 3. Eu digo: eu sou obediente, eu vou. Aí, quando eu falei, o outro lado não aceitou. Disse: não tem acordo. Aí o juiz disse: vou dar 60 dias sem entrar em acordo.
Resumindo, 30 dias depois o advogado liga e diz, ele aceitou os 3 milhões. Uau! Agora, a doação era em dólar, tem que transformar em real, tem que fazer o câmbio. Fomos uma casa de câmbio que nos atendia há mais de 30 anos, 25 anos, melhor dizendo, eles disseram, a gente não conhece. O banco que nós trabalhávamos há mais de 30 anos, no Brasil todo, toda a nossa denominação, disse, a gente também não consegue. E aí nós começamos a ver a dificuldade para trazer esse dinheiro para o Brasil. Era uma série de questões políticas, questões financeiras, jurídicas, e nenhuma instituição queria fazer esse câmbio. Até que uma irmã na nossa igreja, muito preciosa, ela disse, pastor, eu trabalhava numa agência de gerência de pessoa física. Semana passada me colocaram para pessoa jurídica e eu já trabalhei com câmbio. Posso tentar? Eu digo, não é coincidência, ela foi transferida agora, nesses dias. Por favor, irmã, toma o processo. E manda documentação, traz documentação dos Estados Unidos, leva para o banco diz que falta mais isso, falta mais aquilo, e aí, né, e o tempo passando, faltando 30 dias, nada, faltava 20 dias, né, 60 dias, não tinha o dinheiro, 30 dias, não tinha o dinheiro, 20 dias, não tinha o dinheiro, e manda documento, e volta documento, e está faltando documento, e manda documento. Eu perguntava, irmã, cadê o dinheiro? Ela chorava do outro lado, eu estou orando, estou jejuando, pastor, qualquer momento sai, mas está difícil, ora. E a gente orava, e, irmão, faltou 2 dias para a audiência, e a gente não tinha o dinheiro. Chegou a véspera da audiência, era 2 da tarde de uma quarta-feira. Na terça-feira à noite, 10 horas da noite, na véspera, o nosso advogado telefona e diz, pastor, tudo bem, estou ligando só para o senhor para lembrar que amanhã a audiência do pagamento do terreno, lembra? Eu digo, lembro. Ele disse, o dinheiro está na conta? Eu disse, não. Você sabe o que o advogado disse? Ele é um homem de Deus, mas até ele ficou nervoso. Ele disse, vocês, pastores, são tudo doido. Vocês já perderam o terreno, o barco já está no fundo. Aquela noite, irmãos, foi uma noite muito longa. Porque no dia seguinte a gente tinha que ter o dinheiro e a gente não tinha. E a gente ia perder o terreno. E eu me lembro que a noite foi longa e eu orava. E era só silêncio. Deus não falava nada. Deus nem falava, fica tranquilo que vai dar certo. Deus não falava nada. Chegou o outro dia e a gente tinha uma conferência para líderes, uma conferência do MDA na igreja. 9 horas da manhã, chega um obreiro correndo atrás de mim. Pastor, atende esse telefone. Era a irmã da nossa igreja, que é gerente do banco. Ela estava irritada comigo. Ela dizia, pastor, como o senhor faz isso comigo? Eu disse, o que é que eu fiz com você? Eu te ligo, e você não atende esse celular. Eu disse, eu estou numa conferência, eu já vou subir para pregar, eu vou olhar o celular. Ela disse, o dinheiro saiu! Aí eu digo, agora entendi sua irritação, querendo falar comigo. Ela disse, pede para o gestor financeiro da igreja, o administrador, vir aqui para a gente negociar a taxa de câmbio. Eu digo, tá bom, chamei o Hermes e digo, esquece tudo, esquece a gente, esquece a conferência, vai para o banco. Quando deu 12:00, a audiência era às 14h, 12:00 ele me telefona e diz, pastor, tudo certo, dinheiro está na conta. 12:00. Duas horas, eu cheguei lá no local da audiência, no fórum. Aí eu cheguei com pose de rico, irmão. Mas antes... E chegou uma hora da audiência que o juiz me chamou num cantinho. Todo mundo ficou lá, né, os advogados. Ele olhou para mim e disse, pastor, venha cá. Vem aqui. Me diz uma coisa, pastor. Vocês têm mesmo esse dinheiro? Até o juiz achou que o barco estava no fundo, irmão. Eu olhei para ele, deu vontade de gritar, mas eu contive e disse, nós temos sim! E aí nós assinamos e pagamos o terreno. A pastora Angélica acompanhou tudo de perto, orou muito também. Quando eu entrei no carro, eu queria me beliscar no estacionamento do fórum. Eu digo, meu Deus,
O vento forte passou. O mar se acalmou, parecia um sonho. Depois nós celebramos muito na igreja. A igreja vibrou, foi festa. Passaram-se mais ou menos 2 semanas, que eu me lembre. Eu já estava mais tranquilo. Fui conversar com o Senhor em oração. E eu perguntei para Deus. Eu perguntei, Senhor, por que esse dinheiro não saiu 2 meses antes? Por que esse dinheiro não saiu 20 dias antes? Pelo menos 2 semanas antes. Ou ao menos 2 dias antes. Mas saiu 2 horas antes, Senhor. Aí Deus quebrou o silêncio e falou comigo. Ele disse, Sandro, isso é para você aprender a confiar em mim. Que quando eu der a minha palavra, nem que seja 2 horas antes, eu vou cumprir. Eu pensei, tomara que eu tenha passado no teste, eu não quero enfrentar isso nunca mais. Mas você sabe o que aconteceu naquele dia? Naquele dia que a gente fez a negociação do câmbio do dólar para pagar o terreno, o procurador da República, o Janot, denunciou a JBS, um dos maiores grupos empresariais do Brasil. Houve uma denúncia. Você sabe o que aconteceu com o dólar? O dólar foi lá para cima. A diferença do dólar nos ajudou. Por quê? Você sabe como era a nossa igreja? Gente, a nossa igreja não era confortável assim, não. A gente já tinha muitos anos de igreja e não era. Você está na nossa frente. Parabéns, viu? Vocês estão de parabéns. Você sabe por quê? Alguns irmãos que estão aqui lembram. Lá, a gente fez um cimento queimado, levantou umas colunas de ferro, colocou um telhado, fizemos um palco de cimento grosso. Irmão, a gente pregava e saía com o sapato com a metade da sola, que o cimento era tão grosso. E era assim, as cadeiras tudo de plástico. E o resto do terreno era um areião. Irmão, é perto da praia, vinha um vento da praia. Né? Lá perto do Beach Park, ali na direção do Beach Park. E fazia um redemoinho, de areia. Está ali meu amigo ali atrás que lembra dessa época. E a areia enchia as cadeiras. Os irmãos levavam um lencinho no bolso, às vezes, um paninho. Ninguém usava calça branca, inclusive. Né? Então, antes de assistir o culto, limpava a cadeira para sentar, porque era muita poeira. Irmão, aquele vento forte, as irmãs chegavam com o cabelo na chapa, assim, sabe? Aquela coisa bonita. Entrava já tudo assim para cima, de tanto vento. E era um areião, era um sapato alto, aí tinha que vir assim. Aí já voltava, era de bota, era a próxima. Estou exagerando um pouco, mas atrás tinha uma lagoa, irmão, dava tanto mosquito, tanta muriçoca. Sabe, eu me lembro que uma vez um pastor amigo lá de Belo Horizonte mandou uma família, um empresário, o CEO de uma mega empresa que foi transferido para lá, e ele, a esposa e os filhos foram para o culto, uma família muito distinta. Eles foram uma vez e não voltaram. O pastor Ibe disse, vai lá, faz uma visita para eles, vê por que eles não voltaram à igreja. Eu cheguei, o que foi, irmão? Foi o louvor, foi a palavra? Eu disse, não, foi a muriçoca, foi os mosquitos. Nós levamos uma surra de mosquito, nós decidimos congregar na igreja batista, lá o mosquito não pega a gente. Irmão, tinha irmão que às vezes achava que ia para o céu, porque os bichinhos pegavam aqui embaixo e iam carregando as pessoas assim, era muito mosquito. Não tinha paredes, não tinha ar-condicionado, a gente não usava nem projetor, por quê? Porque era tudo aberto. Mas com aquela denúncia, o dólar foi lá para cima. E com aquele dinheiro que nós ganhamos na alta do dólar, nós conseguimos fechar a igreja, colocar forro e ar-condicionado. Aquelas 2 horas antes do culto é que fizeram tudo isso com a gente. Então, às vezes, Deus está em silêncio, mas Deus não está ausente.
Ele não está ali com você porque ele está no bastidor trabalhando na sua situação, trabalhando por você, para você vencer. Amém? Então não confunda silêncio com ausência. Ele não sai do seu barco nunca. Por mais que você pense. Mas os discípulos estavam ali naquela situação. E sabe, irmãos, existem momentos, existem situações na vida da gente que parece que o barco está no fundo. Parece que a gente perdeu tudo. E a gente só tem uma coisa. Tem horas que a gente só tem uma coisa: o clamor. Tem hora que você não tem nada, você não tem dinheiro, você não tem como resolver a situação, você só tem uma coisa: o clamor. É quando o clamor é tudo que nós temos. Marcos 4, 38, 39. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa. Olha o que os discípulos falaram: o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. E o vento, agora, irmãos, aqui Jesus deu um grito. A gente lê o texto e a gente lê assim: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. Não foi assim. Jesus deu um grito, levantou a mão lá, surgiu ali. Você pensa que a cena do Titanic, a cena da proa mais bonita, é a de Jesus, lá na ponta. Acalme-se, vento! Acalme-se, o mar! Ele deu uma ordem. Os gritos que Jesus deu, a ordem que Jesus deu em voz alta, voz de autoridade, foi ouvida pelos discípulos, mas foi ouvida por quem estava nos barcos. Lembra dos barcos que vinham atrás? Os barcos estavam enfrentando a mesma tempestade. Estavam passando pelo mesmo sufoco. A Bíblia diz que o vento, olha aí o texto, o vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Você pode ler comigo? Não diga e tudo ficou bem calmo. Você vai dizer e tudo ficou bem calmo. Porque foi assim que ficou. Bem calmo. Sabe, os discípulos não tinham uma fé perfeita, mas eles tinham a quem clamar. É por isso que Paulo nos encoraja em Filipenses 4, 6, 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graça, apresente suas preocupações em forma de pedido a Deus, e a paz do nosso Deus virá. A paz que excede todo entendimento vai guardar o seu coração. Você vai vencer essa ansiedade e vai guardar a sua mente em Cristo Jesus. Então entenda, a paz não é a ausência de problemas, mas a verdadeira paz. A paz não vem da ausência de problemas, mas da presença de Deus no barco da vida da gente. Talvez você está aqui hoje à noite, e talvez você seja um pai que não sabe como. Você está vivendo uma tempestade como pai, porque seu filho está passando por problema, talvez enfrentando, e você não sabe como lidar com seu filho que está vivendo uma crise emocional, ou está viciado em tela, está depressivo, está distante, se envolveu com outras amizades que não são saudáveis, e a única coisa que você tem é um clamor, onde você clama a Deus e diz: Deus, onde foi que eu errei? Como é que eu resgato o meu filho? Talvez você seja uma mulher muito batalhadora, você está aqui. Só que você é uma mulher que está cansada de ter que ser forte. De ter que ser forte o tempo todo, sustentando sua casa, tendo todo o trabalho, muito sozinha, precisando de fé. E você está nas últimas. E você não tem mais nada. Você só tem um clamor. E você diz: Senhor, eu estou no meu limite. Será que o Senhor me vê? Ou quem sabe você está passando um momento difícil, você está carregando dívidas. Por causa dessas dívidas, você está enfrentando muitas pressões, você está debaixo de pressão. E talvez o motivo da pressão seja outra coisa de trabalho, mas é algo que ninguém percebe.
Só você que está vivendo é que sente tudo isso e você não tem mais nada. Você só tem um clamor. E você clama dizendo: Deus, eu não tenho mais saída. De onde virá o meu sustento? Ou então você é um adolescente. Você está lutando contra a comparação, contra a baixa autoestima, e você está com medo do futuro, e você só tem uma coisa. Você só tem um clamor, você diz: Deus, por que eu me sinto tão insuficiente? O Senhor realmente tem um propósito para mim? Ou então você é um jovem, como jovem, você não sabe que rumo seguir, você não sabe que curso superior escolher, você não sabe nem se vai casar um dia, você não tem nada. Você só tem um clamor. E você clama a Deus, você diz: Deus, eu não sei muito bem o que fazer com a minha vida. Às vezes eu tenho medo de fazer tudo errado. O Senhor realmente tem um plano para mim? Talvez você esteja aqui nesse culto, o Ministério de Louvor pode vir, tecladista, por favor. Talvez você esteja aqui na igreja, mas você carrega culpa, você sente um cansaço espiritual. E quem sabe você tem até medo de não mais ser ouvido por Deus. Você está vivendo um momento difícil. E você só tem uma coisa. Você só tem um clamor. E você diz: Senhor Jesus, será que o Senhor me ama mesmo com a minha fé tão pequena? É nessa hora que nós precisamos entender que Jesus nos ama muito. A realidade é que Jesus, nessa história, primeiro ele acalma a tempestade exterior para confrontar a interior. Jesus acalma a tempestade exterior para confrontar a anterior. Marcos capítulo 4, versículo 40. Você lembra o que? Mas você lembra antes o que os discípulos disseram? Eles disseram: Jesus, nós vamos para o fundo. Será que o Senhor não se importa com a gente? Jesus poderia ter feito o quê? Chegado até eles e falado: como é que você fala assim de mim? Como é que você duvida de mim, meu filho? Como é que você tem uma fé tão pequena? Como é que você é tão covarde? Jesus não fez isso. Primeiro, Jesus se preocupou em resolver a situação. Foi isso que Jesus resolveu fazer. Então, Jesus, o que Jesus faz? Jesus não corrige os discípulos. Primeiro, ele acalma a tempestade. É isso que Jesus faz. Primeiro, ele acalma a tempestade. Ele acalma a tempestade exterior do vento e do mar, para depois confrontar a tempestade interior, a que estava dentro dos discípulos. Versículo 40, então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Você sabe qual era o maior problema dos discípulos? De Jesus? No meio daquela situação toda, dessa história toda, você sabe qual era a maior dificuldade de Jesus? Não era o mar e nem era o vento forte. Era a tempestade que estava dentro do coração dos discípulos. Era o que estava dentro do coração dos discípulos. O medo, preste atenção nisso aqui, ó. O medo olha para as circunstâncias. A fé olha para quem está no barco. Tudo começa ao reconhecer que você não controla nada, mas pode confiar em quem controla tudo. Nós podemos não ter o controle da situação, mas nós podemos confiar naquele que controla tudo. Agora, era o barco dos discípulos à frente, mas lá atrás tinha muitos outros barcos. Os outros barcos, estava todo mundo desesperado também. Estava jogando para um lado, para o outro, era escuro, vento forte. Os barcos vinham atrás, todo mundo também achava que ia para o fundo. De repente, eles escutam no meio daquela escuridão, do vento forte, do mar tão bravo, eles escutam um grito, uma voz de autoridade que diz: vento, pare, mar, se acalme.
E eles começam então a perguntar uns para os outros. Eles olhavam uns para os outros e perguntavam: de quem é essa voz? Quem deu esse comando? Eles viram que o mar se acalmou, que o vento cessou. Então eles olham uns para os outros e perguntam: mas quem é? Quem que deu esse grito? Quem é esse? Quem é que está lá naquele barco? A Bíblia diz que eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse? De quem é essa voz que até o vento e o mar lhe obedecem? E é para isso que serve a tempestade. Sabe o que a tempestade revela? Sabe para que a tempestade serve? A tempestade serve para revelar quem Jesus é. É para isso que a tempestade serve. A tempestade revela o Jesus que nós servimos. E sabe, irmãos, ao acalmar o mar, Jesus revela que Ele é o nosso Deus Criador, que Ele é o nosso Deus Salvador, que acalma até mesmo os ventos mais fortes da nossa alma. É por isso que o apóstolo Paulo diz em Colossenses: tudo foi criado por meio dele. Ele está falando de Jesus. Ele diz: tudo foi criado por meio dele, Jesus. E para ele, Jesus, ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste, ou seja, tudo debaixo do controle do Senhor Jesus. Você pode ir no teu controle, o vento está forte, o mar está bravo, mas nós confiamos naquele que tudo controla e que tem o controle de tudo. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar em nome de Jesus. Aleluia.